Bom, gente, bom dia. A gente está gravando esse vídeo de manhã, né? A gente fez uma primeira tentativa de trazer esse bate-papo aqui sobre Outubro Rosa em formato de live, mas vocês viram que a gente teve um probleminha técnico aí, o Instagram boicotou o nosso momento. Então, hoje eu convidei de novo a Águida para vir aqui conversar com a gente. Vai ser um prazer que ela conte a história dela, para a gente entender também os cuidados que são necessários e, principalmente, eu quero que ela compartilhe como ela conseguiu, de onde ela tirou toda essa força para passar por esse momento tão delicado de uma maneira tão positiva. Bom dia! Então agora você pode se apresentar para minha audiência. Obrigada, Carol, mais uma vez pelo convite. Eu acho até que o Instagram sabotou para a gente fazer de novo. Bom, eu sou psicóloga, atuo aí na área há mais de 7 anos. Eu iniciei assim com treinamento de desenvolvimento e hoje eu faço tudo um pouco, né? Estou aqui também, estou bastante na internet atualmente, porque essa pandemia fez a gente entrar bastante no online. E a minha missão de vida é ajudar e contribuir com as pessoas, com bem-estar, com a qualidade de vida, autoestima, ter um mundo aí mais saudável psicologicamente e emocionalmente. Muito E bom. sobre a trajetória aí, né, da descoberta, foi no dia 1º de abril, eu falo sempre a data, primeiro porque Caraca! ficou muito forte essa data por conta de ser dia da mentira, porque mesmo em meio ao caos teve um momento que eu pensei, poxa, podia ser mentira. E até para contar para as pessoas, né? A pessoa fala, apesar de que eu, graças a Deus, tenho uma coisa assim de não brincar de mentir com coisa ruim, né? Eu acredito muito que a gente atrai. Mas falando, até eu acho que é legal explicar o antes, como foi o diagnóstico mesmo, pegar lá a biópsia e ler carcinoma invasivo, maligno, grau 3, foi no dia 1º de abril. Mas antes, né, começou com não foi o autoexame, né? Não sei, Carol, você faz autoexame? Não, mas olha, depois de você, eu estou mais atenta a isso. Inclusive, ontem eu passei por um outdoor de Outubro Rosa, daí já peguei no peito. Falei, meu Deus, preciso fazer autoexame. Juro, dentro Como do eu carro. Meu namorado até me olhou assim, eu falei, cara, eu não faço autoexame, eu preciso fazer. Inclusive, meu terapeuta falou, Agda, vai para a internet falar para a mulherada fazer Sim, e fala para se elas tiver algum problema, pedir para o marido, para o namorado, que eles vão amar fazer isso. é verdade. Mas real, eu também não fazia, né? Eu via o Outubro Rosa e todo ano todo mundo falando, mas a gente até cria aquela coisa de que com a gente não vai ser, ainda mais por questão de idade, às vezes por questão de histórico na família, que eu também não tenho histórico de câncer de mama, a idade também, que a gente não costuma o médico pedir. E aí, assim, é importante fazer o autoexame, até porque no meu caso, não foi através de um ultrassom que eu identifiquei. Pelo contrário, eu identifiquei sem fazer o autoexame, que eu não fazia em tudo, mas eu senti coçar, e estava bem aqui mesmo. E aí eu falei, nossa, mas tem um negocinho aqui, não é normal. E aí eu fui no médico e ele pediu ultrassom. No ultrassom não constatava nada, né? Eu cheguei a fazer 2 ultrassons, tanto que eu ficava tranquila quando eu via lá a conclusão, não consta nada. Vida que segue, deve ser alguma coisa da prótese, mas ficava ainda aquilo me incomodando. Então eu voltei de novo, aí o médico de novo pediu. Inclusive ele falou, olha, faz com essa médica, porque se essa médica falar que não é nada, não é nada. Então eu fui com essa médica, a médica falou que não era nada, eu fiquei tranquila de novo. Então percebe como o autoexame é importante? Porque se o ultrassom não ia dar nada, e eu estava sentindo. Então a gente tem que fazer o autoexame porque a gente vai sentir, perceber algo estranho, e é isso que vai fazer a gente ir buscar, porque foi o que eu fiz. Mesmo o ultrassom dizendo nada, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas como que não é nada? E aí chegou um momento que o médico falou assim, imagina que isso não é nada, e ele pediu a biópsia. Então eu fiz a biópsia, que é um processo também meio chatinho, mas eu sempre fui trabalhando a minha cabeça de não vou sofrer antecipadamente. A Carol, você sabe, né? O quanto que eu falo daqui e agora. E é o que eu pratico na minha vida, eu sei o quanto funciona. Aqui e agora, eu fiz o exame, não adianta eu ficar antecipando ou gerando uma angústia desnecessária. Eu vou esperar pegar o resultado. E fui sempre fazendo assim, mesmo o médico pedindo com brevidade, eu percebi ele bem assustado, né? Assim, tenso de, não, brevidade, vai lá, faz logo. Mesmo ele fazendo assim, eu
respira e vamos lá. Então, eu segui minha vida normal enquanto aguardava o resultado dessa biópsia. Os momentos que eu estava lá fazendo o exame, claro, eu ficava tensa, angustiada, porque você está ali em contato com aquilo, né? Será que é? Será que não é? Provavelmente é, mas sempre é a fé de que não fosse. Quando chegou no dia 1º de abril, eu fui pegar o resultado, indicam a gente não abrir, mas eu sou dessas que abre mesmo. Ah, eu também. E abri, e vi lá, e assim, nem precisa, depois o pessoal falar, ai, não olha no Google. Eu falei, mas precisa olhar no Google, gente? A primeira fileira já tem essas palavras todas juntas, não tem maligno, carcinoma, invasivo, ainda o grau. Falei, grau 3 deve ser. Aí já começa, estou em estado terminal, já era, tá no meu corpo inteiro, já começa igual, né? Como todo ser humano, a gente começa a virar. Chorei muito, chorei, me sentia num filme numa novela, que eu estava dentro do carro, eu abaixava a cabeça no volante, eu chorava, assim, em estado de choque. Quando eu andava com o carro para ir para casa e eu parava o carro. Eu estacionava de novo e eu chorava. Eu andava mais um pouco e eu não acreditava. Eu olhava aquele exame e aquela coisa de inacreditável. A parte de contar para a família é muito difícil, parece até que é pecado, é minha culpa, né? Vou contar para minha família que eu tenho câncer. Acabou, né? A má notícia. A primeira pessoa foi minha irmã. Eu cheguei a falar para ela que eu estava pensando em não tratar, porque eu estava com medo de ficar na cama, de ficar debilitada. E aí ela falou assim: e quem garante que você não tratar, não vai acontecer isso? Aí eu falei: tô de qualquer jeito, né? Aí eu falei: então tá, né? Vamos nessa. Então, assim, isso foi no primeiro dia, tudo isso, né? Essa desespero. E eu falo que teve um momento, né, que eu tava no segundo dia, eu tava ainda desesperada e eu falei para eu mesma, e se eu fosse a minha psicóloga, se a minha paciente estivesse passando por isso, o que eu diria? Aí foi quando eu falei, poxa, segundo dia que você descobriu um câncer, você queria estar feliz? Você queria estar agindo normalmente? Aí foi onde então tá, vou passar por esse processo de luto, que é um luto. Você descobrir uma coisa dessa é luto. Eu enterrei uma águia daquele dia. E contar para a família, o chororô, todo aquele processo. E aí foi quando meio à pandemia, o que aconteceu? Não existia mais doença, né? Só existia Covid, todo mundo só atendia Covid, outras coisas, tanto que eu tive que correr atrás para falar, gente, eu não morro de Covid, mas morro de câncer. Aí, para essa área, o oncologista estava atendendo, o oncologista não, foi o mastologista, né? Ele estava atendendo e fazendo cirurgias, mesmo em meio à pandemia. E aí foi quando eu levei para ele confirmou que era, e aí ele pediu uma investigação de qual é o tipo de câncer. Aí eu fiz e foi quando a primeira indicação foi cirurgia. Então foi retirar totalmente, né, o tumor que estava, graças a Deus, bem pequeno. Então, para quem, né, às vezes eu mesma não entendia muito bem, porque cada pessoa, depois que você começa a conversar, é de uma forma. Algumas começa com químio, para primeiro diminuir, depois faz cirurgia. Tem gente que faz um protocolo de quimioterapia mais longo, outras mais curto. No meu caso, foi a cirurgia que, graças a Deus, é a melhor opção. Se você, né, puder fazer a cirurgia e retirar isso, é a melhor que existe. E aí foi retirado, ele abriu axilas, porque muitas vezes a doença vai, né, tá na axilas também, não tinha nada de doença na axilas, graças a Deus. Ele tirou, chama linfonódulos sentinelas, e para eles fazem a biópsia também de tudo que é tirado, e graças a Deus a doença estava apenas nesse tumor de 1 centímetro, em volta não tinha nada, na axilas não tinha nada, e mesmo assim, pela minha idade e tudo mais, eles indicaram a químio. Fiz também congelamento de óvulos pela minha idade, porque pode deixar a mulher estéril, a menopausa precoce. Eu estou investigando agora como que está essa parte, porque realmente alterou bastante coisa. Eu estou sentindo algumas coisas de calor, que, né, às vezes dá um calorão, um suor, que eu sei que isso é sintoma, pode ser da menopausa, ou é só reflexo da quimio. Bom, fiz 4 quimioterapias vermelhas, por isso que o cabelo caiu, mas agora já está crescendo, né? Porque o médico optou por parar com a quimioterapia, porque eu fiz vários exames, densitometria óssea, tomografia,
a ressonância de tudo, e eles não encontraram mais nada. Então, eu não vejo necessidade, tá bom já, eu acho que daqui para frente agora vamos avaliar, né? O médico vai avaliar se você faz a radioterapia e vamos acompanhar. Estou agora em processo de radioterapia, são 18 sessões, elas são diárias, né? A quimioterapia que eu estava fazendo era uma vez por mês. Sintomas de quimioterapia não foi tão ruim quanto eu imaginava, do que a gente vê, do que a gente ouve, mas senti muito enjoo, muita náusea, cansaço, mexe demais com o nosso emocional, porque eu sou uma pessoa superativa, muita coisa mudou na minha vida, pá. Lógico, eu brinco assim, né? Mudou na de todo mundo com essa pandemia, né? Só que no meu caso, eu ainda tinha mais essa questão aí, né? De estar em hospital, de estar em tratamento. Mas o que ajudou também foi ser grata, grata por mesmo pandemia, em meio à pandemia, médicos, profissionais da área da saúde estarem aí me ajudando, dando todo o suporte. Eu chorava por estar passando isso, respeitava a minha dor, mas ao mesmo tempo eu respirava e falava, estou grata por tudo isso, porque já pensou se todo mundo, se todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde resolvessem fazer igual todo mundo fez, se isola? Vamos se isolar, né? Então, eu pensei, graças a Deus eu tenho esse suporte, desde da recepcionista dos hospitais que eu ia, a moça da limpeza, o segurança, porque às vezes a gente fala muito dos profissionais da área da saúde, mas existe todo um contexto ali, né? Então, eu trabalhei muito isso na minha cabeça e também fui para o meu terapeuta, trabalhando com auto-hipnose, todos os dias sempre trazendo o meu porquê. Eu comecei a ficar muito mais ativa no meu propósito profissional e também de vida, que é ajudar as pessoas. E isso foi me fortalecendo, porque mostrar minha dor para um monte de gente que eu nem conhecia fez eu ter um apoio de gente que eu nem conhecia. Pessoas que eu nunca vi na vida falando, eu tô em oração por você. E eu até brinquei, falei, gente, vocês estão com moral com Deus. Porque ele olhou e falou, caramba, é tanta gente orando para essa menina, porque eu teria que fazer 16 quimioterapias, eu ia estar fazendo ainda. E de repente eu já tô na quinta, hoje é a sexta sessão de rádio, e é bem tranquilo, apesar de ser todo dia ter que estar lá, é tranquilo porque não tem os efeitos colaterais da quimio. Eu pude voltar a treinar, e isso também para mim foi maravilhoso. Vou voltar para o ambulatório onde eu atendi, então a vida vai. Ai, que bom, né? Tô retomando aí muita coisa que eu tinha perdido e que não é fácil. Foram vários lutos nesses 6 meses. Foi cansativo, está sendo cansativo, não vou negar, porque também a gente não vou, né, naquela coisa, não vou falar que tudo lindo e tudo flores, mas também não é o fim do mundo. Como qualquer outro problema, a gente tem altos e baixos, tem dias ruins e dias bons. Então, acho que a grande força foi focar no lado positivo de tudo, ter carinho, ter apoio, né? E mesmo todo esse caos, ter pessoas que estavam se preocupando e mesmo com seus problemas orando por mim. Que seria um resumão aí, mas fica à vontade para perguntar. Eu queria que você falasse também, tipo, que ferramentas você falou, por exemplo, agora da auto-hipnose, né? Então, de repente, pode ter alguém passando por algo semelhante. É óbvio, você tem toda uma estrutura de conhecimento, porque você é psicóloga e tal. Mas além de você ter isso, né? Como você acha que outras pessoas que não têm, mas ferramentas simples que elas possam usar para passar por algum momento de dificuldade e conseguir essa positividade toda? Olha, algumas ferramentas assim que não, né? Eu vou falar da auto-hipnose, mas assim, porque a auto-hipnose você vai ter que aprender a técnica. Não tem muito assim fazer, tem que aprender. Então, o ideal seria buscar aí um profissional que possa ensinar, porque vai tempo, tudo mais, para entender, né, a dinâmica aí para poder fazer. Mas algumas de usar assim que nem eu acordava e eu tinha uma rotina de oração, de mentalizações positivas, de me olhar no espelho, me dar carinho. Eu trabalhei muito autoabraço, muito amor. Tomar banho, eu tomava banho e fazia um processo de imaginação que cada parte do meu corpo que eu passava, o sabonete, eu estava tirando qualquer doença, qualquer coisa negativa, porque esse processo de eu fazer uma projeção gera emoção. Então, minha mente ia se libertando de sensações negativas, né? Então,
uma vez que a mente mente, a gente pode mentir para ela de maneira positiva. Então, assim, né, produzir. Eu também, uma coisa que eu fiz, né, cada um acredita numa coisa, mas isso é a Águida e não é da psicologia. Eu deixo muito claro isso, porque a psicologia fala, tem estudos da psicologia que, né, psicologia positiva que trabalham isso, por exemplo, de repetição, de falar coisas boas, de foco no positivo, que foi o que eu fiz. Mas eu acredito muito em física quântica, que é o estudo, né, que popularmente é a lei da atração, mas se você estudar a lei física quântica, você vai ver que tem uma ciência por trás disso. Então, o que eu fiz? Eu fui na internet, eu comecei a visualizar como que era a célula que estava alterada e como que era a célula saudável. Então, eu ficava fazendo um processo de restauração das minhas células. Tipo, produzindo aquela imagem da célula saudável, sabe? Em todo o meu corpo. Então, isso também me ajudava bastante. Né? Eu via muito isso no processo mental de sensação positiva, de sentir, tipo, aquela cura. E também porque eu acredito em física quântica. O que a gente produz aí tem um reflexo no nosso corpo, na nossa mente. Então, uma das ferramentas que eu usava era essa, e sempre agradecendo, a gratidão o tempo todo. Eu reclamava, ou eu criticava, eu angustiava, eu já vinha com um processo de mudança de estado emocional, mesmo que naquele momento eu não sentisse, porque eu estava angustiada e triste, mas eu vinha. Mas vou agradecer, e sempre modificava o meu estado emocional. Eu não passava muito tempo naquele estado de tristeza, de vítima, porque era um medo que eu tinha muito, né? Tanto que hoje mesmo eu recebi mensagem de uma colega que é psicóloga, ela começou assim: Lida, me desculpa, eu não sabia que você estava passando por isso, eu achei que você tinha cortado o cabelo desse jeito por estilo. E agora que eu vi o que você está passando, e nossa, quero te dar apoio. E foi isso mesmo. Eu falei: não vou, não quero isso para mim. Então, eu não entrei no estado de vítima, porque eu também acredito muito nisso. Se todo dia eu ficasse me pondo como vítima, de coitadinha, de adoecida, eu acredito que era isso que eu ia continuar alimentando. Então, nem fisicamente, nem emocionalmente, eu estaria me ajudando. Eu acho que usar também conteúdos da internet, assistir. Eu fiz muita live para ajudar em várias questões, não só na questão né, de doenças físicas, mas tem muito conteúdo para a gente utilizar, evitar conteúdos negativos. Eu não fiquei pesquisando sobre o que as pessoas estavam passando na parte ruim. Eu pesquisei quem estava na parte boa, né? Pessoas que nem a Rebeca, que eu conheci por conta disso, que ela foi lá também, raspou o cabelo, fez toda uma cena assim de positividade diante disso, porque já é difícil passar por um tumor, por um câncer. Imagina você ainda igual tá passando laços de família. Nossa, aquela cena, né? Não é assim, como diz a oncologista, uma das oncologistas que eu passei, ela falou, é um destrabalho esses filmes e essas novelas. A gente aqui faz todo um processo que não é totalmente desse jeito. Estou dizendo que é lindo, mas nada, né? A gente sabe, a vida real não é conto de fadas, mas pode ser melhor do que a gente imagina. Então, acho que é isso. A frase que eu uso é: o que a gente vai passar, a gente não tem controle, né? Teve até uma pessoa que me acompanha na internet que perguntou: a gente é responsável, 100% responsável pela nossa vida, pelo que acontece com a gente. Você acha que você é responsável pelo seu câncer? Eu falei assim: não, eu não acho que eu sou responsável pelo meu câncer, mas eu sou responsável da forma que eu vou lidar com isso. Isso é minha responsabilidade. Então é isso, tem coisa, eu fiquei doente, perdi o emprego, o meu relacionamento terminou, eu sou culpada? Não adianta eu ficar me colocando no papel de vítima, de culpada. Eu me coloco como vítima, de responsável, ok, e o que eu faço com isso? Então, se fosse falar, e oração também, fé para quem acredita, porque foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Colocar na mão de Deus, falar que tiver que ser, será. Eu não pedi, em nenhum momento eu falei: por que comigo? Eu falei: por que não comigo? Quem eu tô achando que sou, né? A gente tem muito isso. Por que pode ser com a Carol, com a Juliana, com a Fernanda e comigo não? Então, isso também não, em nenhum momento eu questionei. Não pedi para passar rápido. Pelo contrário, eu comecei a falar: eu não quero mais que nada passe rápido. Eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente,
Porque todo mundo queria que 2019 voasse. Nossa. Vem 2020, vem 2020. Veio com voadora no peito. Falei assim, meu Deus, pra mim eu não quero que tá ótimo, deixa tá assim. Que o dia de hoje dure o que tiver que durar. Então eu sempre conversei com Deus falando, eu não vou pedir para passar rápido, a única coisa que eu peço é sabedoria e força para lidar com isso. De restante está nas suas mãos e isso foi libertador. Para parar de esse querer ter controle o tempo todo, deixa a gente tensa, angustiada, ansiosa. Eu falei, não quero ter controle, eu não tenho controle. Tá tudo bem, não tá bem, tá tudo bem, tá triste, mas tá tudo bem sorrir também. Porque às vezes é isso, às vezes eu me perguntava, será que eu tô ficando doida? Tô passando por uma coisa dessa tão bem, né? Tão pra frente. Será que eu tinha que estar um pouquinho mais triste? A gente tá tão acostumado, né, a ter uma notícia ruim e ficar para baixo, que se a gente não ficar para baixo, a gente fala, será que eu tô errada? Então eu trabalhava muito isso. Não, tô feliz, eu tô feliz, então vamos curtir a felicidade. Então, essa ansiedade de passar tudo muito rápido também foi um aprendizado. Valorizar mais a vida, valorizar as pequeno tomar o café, por isso que o café com Águida acho que virou uma febre. Eu tô às vezes com o paciente no consultório, então eu vi no café com Águida, fala para mim do café com Águida como se estivesse falando de outra pessoa, né? Então, assim, porque foi isso, eu acho que foi essa energia do simples, do autocuidado, de carinho, de amor, de alegria, de se divertir dentro da cozinha, né? Tipo, na cozinha, rir, brincar, se divertir, falar de coisa séria. Então, eu acho que é isso que eu aprendi e que eu nem quero esquecer. Por isso que eu falo, não quero que passe rápido, porque eu quero lembrar. Quero lembrar sempre disso, para não deixar que pequenas coisas do dia a dia estraguem a minha alegria, o meu prazer de estar vivendo. Eu ia até comentar que depois, né, que você teve o diagnóstico e tal, acho que alguns paradigmas foram quebrados. Algumas coisas que você fala, que como psicóloga você não falava antes, e o Café com Águida, que é uma super exposição, diferente da exposição que você tinha antes, né, muito mais íntima, as pessoas dentro da sua casa, no café da manhã, muitas vezes você ali de moletom, zero vestida de psicóloga, né? E eu ia te perguntar se foi isso, né, depois desse momento você, tipo, apertou aquele botãozinho para alguns padrões e paradigmas mesmo, que são impostos pela profissão, muitas vezes. Exatamente, né? A gente fala aí que tem o CRP, parece até que é só. Eu brinco isso, né? Talvez que vão me julgar agora, mas parece que o CRP tá só para cobrar, né? Tipo, não pode isso, não pode aquilo. E real, eu sei, tanto que eu tenho esse cuidado de, gente, eu tô falando como coaching, eu não tô falando como psicóloga, né? Porque eu sei, eu tenho conhecimento, eu estudei muito para isso. Só que até brinquei outro dia, eu falei, gente, estou pensando em abrir mão da minha profissão psicóloga. Aí meus amigos, não desiste, todo mundo achando que era porque eu estava desiludida. Mas não era, porque eu falei assim, sabe o que? Eu quero falar de tudo que eu quiser. E aí ninguém vai poder falar, ai, como psicóloga não pode. É a Águida que está falando, e aí? Né? A Águida que está falando. E ninguém que passa com a Águida, que quer o atendimento, que quer o que eu ofereço de transformação, pede para ver meu CRP. Então, né, eu falo que agora eu vou voltar para o ambulatório, é mais para o ambulatório, porque lá, né, numa instituição preciso ter, mas na minha casa, no meu consultório, na minha atuação, eu vejo a importância de transformar vidas. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, juro para você, Carol, foi tipo assim, eu tô com câncer. E aí, se alguém falar alguma coisa, tipo assim, mas gente, eu tenho câncer. Aí todo mundo já faz assim, ai, Usando tá de bom. álibi, hein? É um álibi. Eu falo, agora tá assim. Eu, tipo, aí às vezes eu esqueço, até uma vez eu conversando com uma amiga e ela teve e tal, aí ela pegou e falou assim, Águida, eu usava para umas coisas. Aí ela queria uma cadeira que tava assim num lugar, aí ela falou, eu usava. Aí eu olhei e falei, ela é. Aí eu peguei e lembrei, eu falei, eu posso usar, né? Peraí. Aí eu fui lá, gente, eu posso pegar essa cadeira? Todo mundo, claro, pode pegar, fique à vontade. Obrigada. Aí eu levei para ela lá, ai, mas eu que vou sentar? Eu falei, em nenhum momento eu falei que era para minha cadeira. Então é real, já que eu tenho que passar a parte ruim disso, se alguém, de verdade, Carol, veio na minha cabeça isso. Se alguém falar alguma coisa, eu juro que eu vou virar e falar assim, então, mas eu tenho câncer. Ai, que louca. Acabou, entendeu? Acabou, pronto. É bem coisa de sagitariana isso, aproveitar para tirar um sarro das coisas, né? Não, mas
Carol, pelo amor de Deus, já que é isso que as pessoas querem, porque eu brinquei uma vez também, que nem eu fazendo o programa Sua Melhor Versão, e quando a gente faz esse tipo de marketing, que a gente faz muito conteúdo gratuito e uma hora a gente abre para vender alguma coisa, porque a gente é profissional e a gente não vive sabe, Vento, né? de vento, tem às vezes os haters que falam, né, de nossa, mas tá fazendo isso só para depois vender, não sei o quê. Eu já estava preparada, eu já estava assim, e tô preparada, porque se um dia, já aviso, algum dia alguém vier falar alguma coisa, eu vou falar, então, gente, eu podia ter vindo para a internet e feito um vídeo lá no auge do negócio de pandemia, que estava todo mundo sensibilizado, chegar e fazer assim, oi, gente, eu sou a Agda, vocês me conhecem aqui, e eu tô passando necessidade, e não é mentira, porque eu perdi, né, financeiramente, isso alterou bastante, eu tô passando necessidade, e assim, gente, tô sem dinheiro nem para comprar o café com a Agda, não vai ter mais, não tem dinheiro para nem comprar o café. Vocês podiam me fazer uma doação, seja de 1, 2, 5 reais. Eu até brinquei isso com meu amigo, ele fez assim, não, Agda, eu te dou, só. Então, assim, eu poderia ter feito papel de coitadinha e eu falei, ia render muito mais dinheiro, muito menos trabalho e energia. Então, assim, para criticar, né, para as pessoas criticarem quando convém, quando vê você ali, né, oferecendo seu trabalho, não estou obrigando ninguém, é um trabalho maravilhoso, eu falo com perfeito, entendeu? Eu recebo os depoimentos das meninas e eu falo, gente, é fantástico, eu sei o que é valioso. Então, se alguém vier falar alguma coisa, a primeira coisa que eu falar, engraçado, quando eu estava lá, passando pelo tratamento, tudo acontecendo, ninguém falou nada, né? Aí agora fala. Então, foi sim uma liberdade de, então tá, já que é isso que vocês precisam para não criticar, porque, de verdade, as pessoas se tornaram muito mais gentis, né, por conta disso. E vou dar um exemplo. Eu estava no carro e aí eu parei no meu pedágio. Aí a moça estava de cabeça baixa. Eu falei, bom dia. E ela de cabeça baixa, ela, bom dia. Aí quando ela me olhou, ela fez, bom dia! Aí eu falei, que eu tô carequinha, né? Então, assim, eu tenho certeza, eu percebi muitas vezes, eu carregando sacola e de longe alguém aqui no meu condomínio, oh, que ajuda! Eu falei, antes ninguém falava, ninguém assim, já tive ajudas, mas não assim de longe, de gritar. Então, rola uma gentileza a mais. Eu brinco, falo que as pessoas sejam mais gentis assim, independente Todo, de né? ser visual. Porque às vezes, assim, você tá bonitona, com seu cabelão, maquiada, mas não quer dizer que você não tem sua dor aí dentro. Eu até falo, tem gente muito mais adoecida que eu, que não tem lá no papel escrito, né, carcinoma, mas internamente tá adoecida. E nem exame nenhum mostra isso. Então a gente precisa ser mais gentil uns com os outros e lembrar mesmo, porque aquela frase é muito bonitinha. Seja gentil, você não sabe o que o outro está passando, mas eu falo que falta praticar. Só escrever, só postar palavras bonitas é muito fácil. E o que você faz no seu dia a dia? E como que realmente você não julga pela aparência, né? Porque tem um cabelão, porque é bonita, porque da vitalidade física, quer dizer que internamente não está precisando de um carinho, de um colo, de um apoio, de uma gentileza. Então, foi um dos aprendizados aí. Com certeza me libertou para mostrar quem é a Águida. Não é que eu mudei assim. Essa é a Águida mesmo. É a Águida do dia a dia, que nem você falou. Você mesmo me conhecia só no consultório. Né? E eu tinha mesmo. Você falou que achou que não acreditava em Deus, gente. Olha o nível que chegou. De tão neutra que eu, né? Tem que ser neutra, porque quem chega ali no consultório tem desde o ateu, da católica, evangélica, então eu tinha que ser o mais neutra possível. E pareceu até que eu era descrente, né? Eu confesso que eu fiz esse julgamento aí. A última pergunta que eu queria fazer é sobre autoestima, né? Como que você lidou com essa questão do cabelo, porque eu sei que o cabelo era muito importante para você, eu fui sua consultora de imagem e ele era uma ferramenta de composição da sua identidade visual. E você não só optou por raspar, obviamente, porque estava caindo muito, como você não usou a peruca. A gente chegou a escolher junto e tal. Então eu queria que você contasse como que foi isso para você, por favor. Bom, primeiro, antes de cair o cabelo, achei que ia ser pavoroso. No processo de cair o cabelo, não foi tão pavoroso. Na hora que eu vi o buraco na cabeça, foi bem pavoroso, porque me deu dá a noção de, nossa,
caiu o cabelo, um buraco na cabeça, e foi onde eu decidi que eu ia raspar exatamente para não ficar vivendo aquela coisa. A gente tem que, né, eu pelo menos falei, não tem essa necessidade. O raspar o cabelo não dói, não dói e cresce, e isso não é o maior problema que eu tô passando, né? Só que, claro, na hora de raspar, fiquei com medo, foi onde eu nem tinha raspado e já comecei a ver a peruca. Tipo, raspei no sábado, domingo já tava lá vendo a peruca, porque eu chorei e verbalizei. Eu tô com medo de não gostar de mim careca, né? E assim, como assim, né? Olha o ponto que chegamos. Fui, raspei, não me, claro, também me produziram, tem os meninos, né, que participaram desse momento, que é isso também, ter carinho, ter cuidado, fazer de uma forma suave, ajudou bastante. Na hora que eu me olhei a primeira vez, né, sem cabelo, eu estava bem maquiada, né, eu também vi o meu sorriso, né, ficou mais evidente. Eu tinha, graças a Deus, me libertado da neura da orelha. Falo, Deus sabe fazer certinho, porque foi coisa de meses, tipo, 5 meses antes que eu trabalhei a aceitação da orelha. E aí, mesmo assim, eu fui ver a peruca, só que não me sentia eu. Aquela coisa que não se mexe, meio estranho. Falei, não, essa não sou eu. E aí eu comecei a gostar de mim. Falei, não, tá tudo bem ser careca, não é isso a coisa mais importante. Teve um momento de pensar, porque em pandemia a gente estava todo mundo em casa. E aí rolou aquele negócio de quando eu saí, né? Porque a gente tem muita coisa, né? Não era nem comigo, eu comigo tava bem, mas e os outros, né? Os outros ficarem olhando, chegou o momento de eu estar no mercado andando e a criança, tipo, fazer assim, eu fazia, ué, por que ela tá me olhando assim? Eu, sou careca. Então, muitas vezes eu, sou careca. Então, teve essa parte também do outro comigo, só que não vou dizer que foi tudo lindo, teve um momento que deu aquela coisa de, nossa, e até hoje dá uma coisa de saudade do meu cabelo, eu vejo algumas fotos, dá uma saudade, mas eu sempre falo, eu me amo aqui, neste momento, do jeito, cada processo, e vou me amar com cabelão também, vou me amar de qualquer jeito. Então, essa coisa do amor próprio. E também eu comecei a colocar muito mais energia no quem eu sou, no que eu deixo para o mundo, independente da minha aparência. Então, isso me ajudou, porque a autoestima tá relacionada a um contexto, né? Olhar no espelho. Tem gente que você olha no espelho e se acha linda, mas por dentro a gente não tá. E o que eu escuto muito, né, das pessoas é, que energia maravilhosa que você tem. Nossa, que luz que você é. Nossa, eu gosto de vir aqui. Nossa, eu tinha certeza que eu ia vir no seu consultório e ia me sentir muito bem, porque a sua energia... E isso eleva a minha autoestima, porque eu sinto mesmo isso, né? Então, falaram de usar brincão, colar, eu acabei nem indo atrás disso. Roupas, como veio a pandemia, eu já tinha roupas e você também me ensinou bastante a fazer Otimização, né? isso, otimização. Então, assim, uma calça que você usa com 3 blusas que você usa com 3 capas, 5 calças. Então, em casa também só usava a parte de cima, né? Então, não foi a prioridade. Mesmo agora voltando, eu tenho bastante. Também estou me sentindo bem, eu ando tranquilamente, agora ficou uma coisa muito natural. A minha mãe já falou que me acha mais bonita careca, para quem nem queria que eu raspasse a cabeça. E é isso, foi acho que até um empoderamento, porque peraí, se eu sou tudo isso sem cabelo, né? É porque eu sou mesmo, eu sou. Eu acho até que elevou a minha autoestima, porque essa dependência do cabelo, eu não sou o meu cabelo. Então, é liberdade de ser quem eu sou de verdade. E então acho que teve um processo, como a gente passa por processos, hoje eu tô assim, e a gente vai passando, porque ruga vai surgindo, a pele, você que nem já mostrou de espinha, é como qualquer processo de passar, se ressignificar e elevar o principal, o amor, o auto amor, o autocuidado. Águida, sua história me emociona. Graças a Deus que eu te conheci. E foi ótimo esse bate-papo. Muito obrigada. Acho que a palavra que resume é que esse câncer veio para te libertar de muitas coisas. É bonito isso, né? Você falou liberdade pelo menos umas 3 vezes. Muito obrigada por ter colaborado, por ter contado aqui. Acho que isso pode ajudar muitas pessoas que estão passando por várias situações, né? Especialmente alertar as mulheres que porventura venham a ter um câncer de uma maneira positiva, que elas podem lidar com a situação.
E é isso, então, que Deus te abençoe sempre, que você permaneça aí espalhando essa luz e essa positividade no mundo. Obrigada, Cá. Obrigada mesmo. Sempre bom estar com você. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, 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 gente. tchau.